Mudança. O tema desse vídeo não é eu ensinando a você ou eu dando algum truque sobre como a gente faz para mudar, mas eu contando a minha história do que eu fiz nos últimos 2 anos para mudar realmente a minha vida. Desde 2012 eu empreendo em empresas de tecnologia. Eu criei a minha primeira empresa em 2012, tive transportadora nesse meio tempo, desenvolvemos outros produtos para o segmento de construção civil, enfim. E isso tudo gerou, em 2018, um faturamento de 1 milhão dessa empresa que eu tinha criado. E para mim, esse marco foi histórico, porque de algo que nasceu do zero, de algo que nasceu de uma ideia e de uma necessidade minha e dos meus sócios, a gente conseguiu atingir os 7 dígitos de faturamento. Mas ok, esses 7 dígitos eles estavam alcançados e era algo muito importante na minha vida. Só que mais do que isso, dentro de mim eu tive uma necessidade de mudança, uma vontade de mudar uma situação que era uma situação que para mim já estava muito confortável. Eu estava empreendendo, mas estava dentro da minha zona de conforto. E aí, no final de 2018, eu tomei uma decisão baseada em vários fatores, mas essa decisão gerou um processo de mudança gigante em 2019 que eu vou detalhar um pouquinho mais aqui para vocês. Por volta do mês de outubro, novembro de 2018, essa mudança ela ficou muito necessária dentro de mim. Eu não sei explicar para você o porquê, mas eu sei explicar o que eu estava sentindo. Eu estava sentindo que da maneira com que eu estava, eu não queria começar 2019 daquele jeito. E aí começou um processo de preparação minha, principalmente, de conversar com a minha família, com a minha esposa, de conversar com os meus sócios, que eu tinha uma participação bem importante, umas responsabilidades bem grandes na empresa, e informar eles, e preparar a empresa para que ela pudesse continuar sem mim. Tudo definido, iniciou 2019, eu não mais trabalhando como sócio dessa minha antiga empresa, mas sim com 2 vontades. A minha primeira vontade era reunir todo aquele conhecimento que eu aprendi nos últimos 8 anos e aprendi na prática, apanhando mesmo no dia a dia, e trazer esse conhecimento para vocês. E a minha segunda vontade era de trabalhar numa empresa que tivesse um faturamento acima de 5 milhões. Mas por que 5 milhões? Você pode se perguntar. Até 1 milhão eu já tinha conseguido atingir em vendas, principalmente porque eu era o responsável pelo comercial. Mas para atingir 5 milhões em vendas, era bem possível que iria demorar mais 3, 4, 5 anos para a gente conseguir fazer isso na empresa que eu trabalhava. Então, eu queria acelerar os meus conhecimentos, os meus aprendizados. E para isso eu tinha essa segunda vontade de trabalhar numa empresa grande, numa empresa maior, na verdade. Bom, começou janeiro, eu comecei a planejar a conversa prática, o como que eu iria condensar todos esses conteúdos. A Carol ainda não era minha sócia nessa época, ela ainda estava trabalhando numa outra empresa também, mas eu comecei a formatar tudo isso de como é que a gente poderia realmente gerar valor para nós e para vocês. E paralelo ao planejamento da conversa prática, eu também preparei um currículo e dessa preparação do currículo surgiu uma oportunidade para uma vaga de comercial numa cidade 180 quilômetros distante da cidade que eu morei a minha vida inteira, que eu nasci e me criei. E eu me candidatei para essa vaga. Mandei o currículo, a pessoa recebeu, me convidou, para fazer uma visita nessa empresa. Eu fui lá, fiz uma entrevista. O mais engraçado é que essa entrevista durou, acho que algo em torno de 5 horas, e ele me apresentou a empresa inteira, o diretor, enfim, foi bem bacana. Visita feita, não tinha nenhum tipo de resultado ainda, se eu iria ser escolhido ou não, e a conversa prática continuava sendo planejada, Eu continuava trabalhando com ela, inclusive fechei nesse meio tempo 3 mentorias, que foi bem legal, assim, a gente pôde executar um trabalho bem interessante. E aí eu já tinha mudado, saído da área comercial, virado mentor, planejando a conversa prática e fazendo uma entrevista. Olha só quanta coisa nova acontecendo em 3 meses praticamente. No dia 1º de fevereiro, eu recebo a confirmação de que eu fui o escolhido para essa vaga para trabalhar na área comercial dessa empresa. Essa empresa que me selecionou, ela fatura bastante acima da expectativa que eu tinha, de trabalho. E no dia 19 de fevereiro foi o meu primeiro dia de trabalho. Ou seja, eu mudei de trabalho, eu mudei de cidade e eu mudei principalmente de vida. Essas mudanças, obviamente, não vieram sozinhas, Veio todo um apoio da família para executar. Eu lembro que no dia 4 de fevereiro, que era o aniversário da Carol, foi onde a gente contou para nossa família que realmente eu, principalmente, viria para Jaraguá. Ela continuaria trabalhando
trabalhando por lá mais um período. E aí eu vou dizer para vocês que conscientemente eu não sabia, eu acredito que eu não sabia tudo que iria acontecer, ou tudo que estava acontecendo. Eu não sei explicar para vocês o tamanho dessa mudança, mas eu recebi vários feedbacks de amigos dizendo que não acreditam que tamanha coragem a gente estava tendo de mudar de vida. Mas na verdade eu não consigo mensurar isso para vocês porque isso não estava consciente para mim. Eu estava executando, eu estava fazendo, eu estava preocupado em realmente sair de um trabalho que era um trabalho meio que fixo já, a empresa era minha, já tinha um resultado, para algo totalmente inesperado, né? Para conversa prática, que era algo que eu ainda ia começar a planejar, e para um trabalho numa cidade longe com pessoas que eu não fazia ideia de quem eram. Mas o fato de querer viver isso, de me predispor para viver isso, foi o que eu acredito hoje que fez toda a diferença. Então, para você mudar, e aí a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês, eu acredito que você precisa querer mudar. Mas o querer mudar, às vezes é bom que você fique cego com o tamanho dos medos que podem acontecer, com o tamanho das cagadas que você pode fazer, se eu posso dizer dessa forma, porque eu acho que em muitos momentos aí, nesses 3, 4 meses, eu não fazia ideia, ou talvez eu não queria acreditar no tamanho do desafio que estava por vir. Vamos lá, dia 19 de fevereiro de 2020, aconteceu faz pouco tempo, e eu tenho 1 ano já de Jaraguá do Sul, né, uma cidade nova que a gente mora, e nesse 1 ano eu vou dizer para vocês que eu pude passar por todas as experiências e sensações da vida. Nos primeiros 3 meses de empresa eu precisei parar no hospital, a minha pressão subiu bastante por causa de uma situação que deu lá na empresa, e casado com isso, toda aquela pressão da mudança também veio junto, deu vontade de desistir, deu vontade de ir embora, e inclusive a Carol nesse período já estava morando comigo aqui em Jaraguá, já tinha pedido demissão do trabalho dela, então eu tava um período bem estressante, mas a gente tava claro nesses primeiros 3 meses que a gente voltaria para Floripa, que a gente voltaria para não para as mesmas empresas, mas que a gente daria foco 100% para a conversa prática. E aí a gente sentou, eu sentei principalmente com o meu diretor, a gente conversou, a gente alinhou as coisas, e aí eu comecei a entender um pouco mais os meus papéis, né? Assim como eu tinha vindo para ser um vendedor aqui na empresa, nos primeiros 4 semanas eu já estava como gestor comercial da empresa. E isso trouxe uma carga de trabalho muito grande em cima de pessoas que eu não conhecia, em cima de processos que eu não conhecia. E agora, passado esse 1 ano, é muito legal ver o tamanho das mudanças que a gente consegue fazer em pouco tempo. E essas mudanças não são mudanças grandiosas, mas mudanças que impactam a vida de cada colaborador. Eu sou responsável direto hoje por mais de 15 pessoas, tenho uma meta bem ousada para cuidar, e além disso tem todo um planejamento acontecendo por trás de tudo isso que me deixa muito satisfeito. E essa satisfação gerou em mim e na Carol uma vontade de nos permitir viver aqui. E eu acho que esse foi o maior desafio de todos e que eu estava mais consciente para tomar a decisão. E aí, a minha vida agora é aqui em Jaraguá do Sul? A minha vida vai ser realmente aqui na empresa que eu trabalho? Eu vou continuar trabalhando com essas pessoas? Eu vou continuar fazendo a diferença na vida delas e na vida dos clientes que a gente atende? Eu vou continuar adquirindo muita experiência, muita bagagem para poder compartilhar essa bagagem com vocês e quem sabe ajudar vocês a melhorar seus empregos ou nas empresas que vocês querem montar ou nas empresas que vocês têm. Tudo isso me possibilitou realmente aprender o que eu queria aprender. Eu não sabia que ia dar tanto trabalho toda essa mudança. Eu não sabia que eu ia talvez ter que trabalhar tanto quanto eu trabalho hoje, com tanta responsabilidade quanto eu tenho hoje. Mas tudo que eu pedi, principalmente a Deus, e tudo que eu mentalizei que iria acontecer, está acontecendo. E isso tudo que está acontecendo só realmente está acontecendo porque eu pude tomar aquela decisão de mudar. Bom, resumindo, esse vídeo não tem nenhum caráter de mostrar como vocês devem fazer mudança. Esse vídeo acaba sendo um desabafo e acaba sendo um reconhecimento por uma decisão que foi tomada no passado e que deu muito trabalho, mas que foi muito satisfatória. Olhar hoje para esse último ano e ver o quanto a gente é capaz de fazer. A gente tem que realmente parar, respirar e fazer. Porque se não for dessa forma, tudo fica bem mais difícil. Você pode empreender aonde você estiver. Você pode empreender na empresa que é sua. Você
Você pode empreender dentro de uma empresa de outra pessoa, não importa o que você está fazendo. O que importa é a predisposição que você tem para fazer. E aí, talvez essa seja a única lição, sei lá se eu posso dizer dessa forma, que eu gostaria que você tirasse desse vídeo. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. A gente realmente espera que toda essa experiência, essa visão que a gente está tendo aqui, possa fazer sentido para você também adquirir a sua visão. Curta o vídeo, compartilhe e um abraço para você. Muito obrigado.